tarde. Sejam todos bem-vindos à sexta edição do FTH em Foco. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Eu queria pedir desculpas, como todos vocês já chegaram aqui há algum tempo, já sabem, a gente teve um problema de som. Então, a gente está filmando, já queria aproveitar e avisar que estamos sendo cobertos pela UniTV, que é sempre a nossa parceira, né? E, bom, sem mais, vou apresentar aqui o nosso entrevistado de hoje, que é o professor Bernardo Cheibu. É isso? Bernardo é professor da UF desde 2006, na graduação e no mestrado em turismo da FTH. É doutor em História Política e Bens Culturais pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas, com estágio e pesquisa na Universidade de Surrey, na Inglaterra. É mestre em Estudos do Lazer pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduado em Pedagogia da Cooperação e em Lazer, bacharel em Turismo, líder do grupo de pesquisa e intervenções Mobilatos, Mobilidades, Lazer e Turismo Social, vice-líder do grupo de pesquisa TURIS, Turismo Urbano, Inclusão e Segurança, da UF, e pesquisador do Laboratório de Estudos do Turismo da FGV. Nos últimos 12 anos, vem se dedicando a pesquisas relacionadas ao turismo social, que é o nosso tema da sexta edição do FTH em Foco. Bernardo, seja bem-vindo, muito obrigada. Eu queria também agradecer e dizer que nós contamos hoje com a participação muito especial de todo o grupo que trabalha no grupo de pesquisa e no grupo de extensão Mobilatos e no turismo social da UF. Lembrar que o FTH em Foco é um projeto de extensão já que está funcionando desde 2017 pela Faculdade de Turismo e Hotelaria e tem como principal objetivo mostrar as pesquisas e os projetos de extensão feitos aqui pelos nossos professores e por isso que a gente tem discutido temas como turismo, hotelaria, história do turismo, inclusão. Hoje, com o professor Bernardo aqui, vamos falar sobre o grupo de pesquisa Mobilatos e o projeto de extensão Turismo Social e o livro, né? Vamos mostrar o livro aqui. Lazer no Brasil, grupos de pesquisa e associações temáticas, que foi publicado pelo SESC. Vamos começar pelo começo, então, Bernardo. O que é turismo social? Primeiro, eu agradeço, Diana, pelo convite. A FTH em Foco já há algum tempo tem proporcionado que a gente possa falar sobre as pesquisas, né, a extensão. Vocês estão ouvindo aí no fundo? O microfone é só para a gente... figurativo, né? Então, tentar falar alto para a galera ouvir. Vamos lá, turismo social, né? O que é? Você tem alguns conceitos, mas eu vou apresentar de maneira mais simples possível, né? São experiências proporcionadas para pessoas que têm algum tipo de limitação, geralmente a financeira é a principal, assim, é a barreira principal. Essas experiências são proporcionadas por instituições diversas na história, sobretudo ocidental, desde países europeus, países latino-americanos, e instituições públicas, instituições privadas. Essas instituições oferecem o turismo social com motivações diversas, né? Algumas tentando incultar ideologias e outras simplesmente oferecendo a experiência para quem não tem acesso. Basicamente é isso, sim. No Brasil, o turismo social ele foi tonificado pelo Serviço Social do Comércio, né? Pelo menos é quem trouxe a expressão e deu holofote a essa expressão. Tem algumas políticas, assim, já tivemos algumas políticas e ações envolvendo o turismo social, mas nunca uma política integrada, uma política pública que pudesse integrar e fazer várias ações acontecerem de maneira nacional ou mesmo regional. Então, fica, além do SESC, né, que é uma instituição privada, fica a cargo de setores da sociedade, de segmentos de classe, essa oferta da experiência turística para pessoas que, a priori, têm algum tipo de limitação. Eu falei no início, a financeira é a principal limitação. Por quê? Porque
o turismo, a gente vai falar isso depois, né? Assim, tanto envolvendo os passeios, mas também envolvendo as viagens, né? Ele é algo custoso, né? Ele, diante de outras possibilidades e formas de lazer, o turismo ele acaba sendo mais custoso. Tem os ingressos dos atrativos, tem o deslocamento, tem alimentação. Quando envolve viagem, tem pernoite. Então, ele acaba sendo mais custoso. E isso acaba afastando muita gente dessas experiências. Bernardo, você estudou o tema há 12 anos, mas conta pra gente o que te despertou o interesse lá no começo, né? Por que começou a olhar para isso? Obrigado. Antes de entrar no mestrado em estudos do lazer na UFMG, um professor que eu pretendia que me orientasse, a gente conversou, eu fazia uma disciplina como aluno ouvinte, e aí ele deu essa ideia. Ele sabia que eu era turismólogo, que já me aproximava dos estudos do lazer desde a época da graduação, e aí ele falou, por que você não faz um projeto de pesquisa falando sobre turismo social? Aí eu dei um clique assim, pô, vou procurar saber então. Isso foi em 2006 ou 2007. Antes de apresentar o projeto de pesquisa, eu já comecei a pesquisa de campo, e aí reconheci uma ação do SESC do Rio, chamada Turismo Jovem Cidadão, que é uma ação que levava jovens de comunidades carentes, próximas às unidades do SESC, levava esses jovens para conhecer atrativos turísticos da própria cidade onde eles moram, Rio de Janeiro. E aí eu me apaixonei pelo tema. Assim, eu acho que também tem uma questão em relação à minha história de vida, que acho que também ajudou. Eu nunca tive nenhum tipo de limitação em relação às viagens nem ao turismo, né? Sempre, minha família, sobretudo a partir do final da adolescência, sempre viajou sem nenhum tipo de problema. E eu comecei a pensar como é que é essa experiência para as pessoas que não têm dinheiro, né? Ou como eu falei, outras limitações. A limitação espacial, né? Físico-espacial, né? Em relação, sobretudo, à mobilidade reduzida. A limitação simbólico-cultural, né? Quando essa experiência não está dentro do seu universo de possibilidades, né? Mesmo quando o sujeito pode ter algum dinheiro, mas ainda assim essa limitação cultural também ela acaba limitando. E aí depois, no doutorado, eu continuei a pesquisa de maneira mais longitudinal e comecei a investigar o SESC de São Paulo, que é talvez a principal instituição dentre as regionais do SESC, a história do turismo social nessa instituição, e fiz uma historiografia envolvendo análise de documentos, mas também história oral. E ali eu consegui ter uma visão mais abrangente. O doutorado de sanduíche em Surrey me deu a oportunidade de pesquisar junto com uma doutora, a Lynn Maynard, que é referência mundial no assunto. Então ela me deu uma noção, não da Inglaterra, porque a Inglaterra, o turismo social é mais em relação à filantropia, né? Um país neoliberal, não tem muito turismo social. O que tem é isso, filantropia, estilo Criança Esperança, essas coisas que também tem aqui. Mas ela me deu uma visão de outros países da Europa, né? Ela tem uma equipe de investigadores, então ela é belga, então a Bélgica é muito forte, um turismo social, a França, alguns países da Europa Oriental, então consegui ter uma visão abrangente mais na ótica europeia. E aqui na América Latina eu tenho tentado alguns contatos também há alguns anos. Reconheci também o turismo social desenvolvido no Uruguai, na Argentina e na Venezuela. É isso. Eu vou voltar a uma pergunta anterior, porque você falou isso, chamou a atenção. Aqui no Brasil a gente tem iniciativa maior pelo SESC, que é iniciativa privada, né? Você falou lá da Inglaterra, que também mais filantropia. Você acredita, como pesquisador, durante todo esse tempo de pesquisa, que turismo social deveria ser uma política afirmativa, ou uma política pública?
Sim, eu acho que deveria ter uma política pública, como eu falei, uma política pública integradora, integrada, né, com outros setores. O turismo não acontece à parte, né? Então, se a gente pegar os direitos sociais, né, os principais, né, educação, saúde, segurança, moradia, o lazer faz parte disso desde 88, né, desde a Constituição de 88. Ele foi incluído, tem o mesmo peso que todos esses direitos. E o turismo social seria a concretização desse direito social ao lazer no caso da experiência turística, né? É lógico que tem lazeres cotidianos que são mais simples, talvez, de serem oferecidos, né, ofertados, concretizados enquanto direito social, mas acho que a experiência turística, sobretudo a experiência turística dentro da própria cidade, né, que eu chamo de experiência turística urbana, ela é importante para o sujeito reconhecer sua própria cidade, e aí envolve um direito que eu acho dos mais importantes, que é o direito à cidade. Bernardo, vamos falar um pouquinho do projeto de extensão, né? O pessoal aqui trabalha bastante. O projeto tem 300 inscrições a cada passeio, né? Então, como é que funciona? Qual é o objetivo principal do projeto de extensão hoje, né? E como é que ele está funcionando? Tá. Opa, chegou o microfone, eu falo. Queria, antes, assim, agradecer a presença de todos os bolsistas, colaboradores do projeto, estão aqui. Flávia, que é a nossa subcoordenadora, já está no projeto desde o início, né? Desde quando a gente começou a planejar lá em 2015. E vários bolsistas novos chegaram esse ano, alguns já desde o ano passado. Vamos lá, rapidamente, como começou, né? Lembrei daquela música agora do meio axé. Tudo começou há um tempo atrás. Foi em 2013, a sessão de qualidade de vida da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas me solicitou 2 bolsistas para ajudar nas atividades que envolvem saúde, qualidade de vida do servidor e essas coisas, e já apontando para um projeto que envolvesse a experiência turística. Eu estava na reta final do doutorado, né, eu defendi em 2014, e aí eu indiquei esses 2 bolsistas, mas eu não tinha condição ainda de tocar um projeto por conta do doutorado. Quando eu fechei o doutorado em 2014, aí em 2015 a gente começou a planejar com os alunos interessados, começamos a debater, né, assim, o turismo social e planejar. Teve a greve em 2015, a qual eu aderi, e aí ficou em suspenso o início do projeto, né? A gente, em 2015, conseguimos uma reunião que a Progep mediou lá na PROAS, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Tivemos uma reunião com o pró-reitor da época. E aí ele ofereceu para a gente 5 bolsas, para 5 alunos interessados. E aí, em 2016, a gente começou. Fizemos um passeio em janeiro por Niterói. Fizemos mais 3 passeios naquele ano. Tivemos também uma bolsa da Pró-Reitoria de Extensão, em 2016. Em 2017, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, acho que por causa do holofote que o projeto começou a receber, deu mais uma bolsa para a gente de custeio, né? Mesmo valor das bolsas dadas para os alunos, R$ 400, para a gente poder ter um dinheiro para poder fazer passeios, fazer divulgação, ter alguns materiais, né? Então a gente começou a utilizar esse valor mensal para organizar, para a logística do projeto. E aí, já em 2017, tivemos alguns alunos que recebem a Bolsa de Desenvolvimento Acadêmico e que escolheram o nosso projeto. Tivemos 2 em 2017 e esse ano estamos com 4 alunos. Então, no total, temos aí 9 bolsistas, né? Eu considero o projeto não só de extensão, mas um projeto de pesquisa e extensão. Então, a gente tenta sempre aproveitar as ações do grupo para debater turismo social, para debater mediação,
para debater experiência turística, né, turismo de forma geral. Então, foi criado, a partir das ações do projeto, um grupo de pesquisa para poder acolher essas questões, esses debates, né, que é o grupo Mobilatos. Foi criado também ali praticamente desde o início do projeto, né? Mobilatos é mobilidade, lazer e turismo social. Acho que o mais importante no projeto, a partir de 2017, a partir do ano passado, foi quando a gente começou a oferecer experiências turísticas a partir de alguns convênios, né? A gente precisa fazer, até por conta do apoio da PROAS, o turismo social com os funcionários e alunos da UF. Então a gente faz 4 passeios por ano com os funcionários e alunos. Mas a partir de 2017, algumas instituições começaram a buscar a gente, começaram a procurar a gente. Então teve uma instituição, uma secretaria de desenvolvimento social no Rio, que tentou um convênio com a gente, que trabalhava com jovens considerados em risco social. Não rolou por conta da troca de prefeitura. Entrou o prefeito Bispo lá, e aí a secretaria perdeu um monte de coisa, demitiu um monte de gente, não rolou com esse pessoal. Mas aí, em meados do ano passado, o Centro POP, o Centro de Referência Especializado em População em Situação de Rua, buscou também a gente a partir de um contato de uma aluna do Serviço Social. E aí nós fizemos, né, 2 passeios com os moradores de rua atendidos por essa unidade pública, né, que se chama Centro POP. Tem em várias cidades que trabalha com assistência social para pessoas em situação de rua. Fizemos 2 passeios, um em Niterói, outro no Rio, e uma exposição com as fotos que eles tiraram nos passeios, junto com molduras também, que é um trabalho que eles fazem de um outro projeto. As molduras dos quadros eram feitas a partir de trabalho de reciclagem de lixo. E, além disso, estamos com outros convênios aí para acontecer. Semana que vem temos uma experiência com o CRAS do Barreto, que trabalha com idosas que recebem Bolsa Família. Vamos fazer uma experiência turística aqui por Niterói. E temos mais 3 instituições em contato com a gente para acontecer aí, uma em dezembro e as outras 2 para o ano que vem. Em dezembro, são pessoas que têm algum problema psiquiátrico, né, com um convênio aí com um hospital que trabalha com pessoas com problemas psiquiátricos. Tem um projeto social também de jovens que fazem artes marciais, jovens pobres de comunidades carentes. E tem também um convênio para acontecer no ano que vem com a UF de Angra, que sofre também com essa falta de fomento já nos últimos 2 anos, né, 3 anos, que as universidades, né, perderam em relação à assistência estudantil e tal, mais até do que a UF de Angra também tem problemas sérios com assistência estudantil dos alunos que lá fazem o curso. Acho que é basicamente isso. Bom, eu vou fazer a pergunta mais bombástica que todos os meus alunos me fizeram essa semana. Eu mandei vir para cá para ouvir, né? Existe turismo sem viagem? Você já falou um pouco, né, da experiência turística urbana, mas como é que é isso, né? É turismo, não é? Não, obrigado, eu adoro essa pergunta. Eu acho que a ideia principal para envolver o turismo é a ideia de deslocamento, mais do que a de viagem, né? A viagem viagem turística é mais uma possibilidade aí que envolve o turismo, mas, como eu falei, tem o passeio, tem excursões, tem outros tipos de experiências. De acordo com a Organização Mundial de Turismo, o turismo está mais atrelado à viagem, né? A organização fala em sair das rotinas espaciais, né? Coloca que deve ter um pernoite, porque ela coloca um mínimo de 24 horas, máximo de... Já foi 6 meses, depois virou 1 ano, voltou para 6 meses, enfim. Não interessa. Assim. Interessa a gente analisar. Mas por que a OMT faz isso? Porque ela representa não só os órgãos regulamentadores de todos os países e regiões do mundo, mas ela representa, sobretudo, o trade turístico, né? Que são empresas poderosas, são redes
com bastante poder, dinheiro, influência, né? Então, redes hoteleiras, algumas são maiores do que alguns países, em termos de quantidade e de poder econômico, político. Operadoras de turismo também, companhias aéreas, e por aí vai. Então, a OMT tenta criar uma definição para abarcar o trade turístico. Eu não sou contra essa definição, eu acho que o turismo também é isso, mas eu acho que a experiência turística envolve mais do que isso. A OMT, inclusive, inclui já há algum tempo o turismo, chamado turismo de negócios, né? Porque o que ela faz com isso? Ela, no mínimo, duplica a quantidade de movimentação, né, de turistas e consegue contabilizar, né? Então, ao contabilizar, ela recebe mais apoio político, faz o que para ela é importante, né? Gera divisas e tal. Né? Números geralmente geram isso, né? Geram apoio político, divisas e tal. Então, ao analisar o OMT, eu percebo quais são as intenções dessa organização. Como pesquisador, eu acho que, como eu falei, ela é importante, mas ela não pode definir o que nós, eu falo todo mundo, né? O que as pessoas também consideram, se não turismo ou turista, pelo menos a experiência turística, né? Que envolve basicamente o quê? Deslocamento físico-espacial. Obrigado. Deslocamento físico-espacial e a busca por coisas novas, o contato, né, o estranhamento, né, o contato com ritmos de vida, paisagens, culturas diferentes, enfim. Então, isso é experiência turística. Isso pode acontecer dentro da própria cidade, né? Diferentemente do que o OMT fala. Como eu falei, o OMT tem as suas motivações, mas eu acho que cabe a gente, enquanto pesquisadores, enquanto pensadores do turismo, tentar ver que intenções são essas e se a experiência turística é mais do que simplesmente viajar, pernoitar e ficar um tempo distante do seu local de moradia. É lógico que a distância ela é importante, como eu falei, o deslocamento físico-espacial ainda é um elemento importante no turismo, mas ela pode acontecer dentro da própria cidade. O sujeito que não conhece cantos da sua cidade, outras regiões, atrativos turísticos que muitas vezes os são impedidos de ingressar por conta da cobrança de ingresso, caro muitas vezes. Então, quando o sujeito tem essa oportunidade, o indivíduo ou grupos têm essa oportunidade, obviamente eu considero uma experiência turística. Eu não acho que é mais a experiência turística desse sujeito que se desloca dentro da própria cidade, ela é maior ou mais importante do que um turista de negócios, como é classificado pela OMT, que sai da sua cidade, vai toda semana para uma outra fazer negócio e tal. Talvez fica ali no deslocamento entre o aeroporto e o hotel, fica ali organizando a reunião no laptop, vai para a reunião, ou seja, acho que esse sujeito também pode vivenciar a experiência turística, mas eu acho que é complicado falar que o sujeito que dentro da própria cidade sai de um local para outro e conhece e tem o estranhamento, tem o contato com coisas novas, falar que isso não é experiência turística, eu acho, no mínimo, leviano. Interessante, Bernardo. Agora, você faz uma provocação, inclusive nos textos, né? Tem outro livro que eu já tive a oportunidade de ler o capítulo, mas ele está no prelo, ainda não foi lançado, por isso nós não trouxemos. Mas onde o Bernardo fala, como pesquisador, na grande lacuna que talvez tenha e tem no nosso curso, que é falar bastante de lazer, né? A gente fala quase nada de lazer no nosso curso de turismo, né? Então fala pra gente um pouco o que é lazer, né? E qual a importância da gente pensar isso. Então, o turismo historicamente ele insurge enquanto uma forma de lazer, né? Como eu falei, a OMT tenta incluir outros segmentos que não tem talvez tanto a ver com lazer, mas ainda assim os ingredientes de lazer vão estar presentes também no chamado turismo de negócio, turismo de eventos, então, para muita coisa e outras formas. O lazer, você tem também, de novo, assim como o turismo social, vários conceitos e definições, mas ele é algo moderno, né? Ele é um fenômeno moderno que tem a ver com o aumento do trabalho enquanto mola propulsora da vida, né?
Então, desde da industrialização, da Revolução Industrial, que perpassou vários países, o trabalho passou a ser aquilo que determina a vida de várias pessoas. O lazer, ele tem ainda um papel muito importante. Ele é talvez uma ferramenta importante em todo esse mecanismo que o sistema capitalista desenvolve nessa relação entre produção e consumo e nessas três dimensões, que é trabalho, casa e lazer, né? Que faz as pessoas se movimentarem, trabalharem e que muitas vezes, sem tempo, o lazer acaba dando para as pessoas alguma possibilidade de elas pelo menos escolherem o que elas querem fazer. Ao mesmo tempo, sobre o lazer, sobre esse tempo, que foi conquistado, né? Não era um tempo... não foi um tempo dado assim de uma hora para outra, foi conquistado por lutas trabalhistas, né? Sobretudo ali final do século XIX, primeiras décadas do século XX, em quase todo o mundo ocidental. O lazer, ele, sobre esse tempo, várias injunções, conjunções, tentativas de controle foram feitas, né? Ao mesmo tempo, como eu falei aqui, para muita gente, o lazer é um dos poucos momentos onde o sujeito tem a chance de escolher fazer o que ele está a fim de fazer, né? Mais do que em outras dimensões. O trabalho, para muita gente, inclusive a sua raiz etimológica denota isso, né? É um instrumento de tortura, né? Não tem nenhum sentido pessoal para muita gente, significado social, então, por conta das demandas, sobretudo urbanas, mas do sistema capitalista, o trabalho simplesmente é um recurso para muita gente de sobrevivência e um recurso para se viver a vida, geralmente fora do trabalho, nos momentos de lazer. Eu sempre gostei de pesquisar o lazer, desde a época do TCC, lá na graduação, faz tempo, há algum tempo, porque eu acho que o lazer, ele traz questões mais relevantes e ao perceber o turismo enquanto forma de lazer, como o lazer há muito tempo ele se aproxima das ciências sociais e humanas, há mais tempo do que o turismo mais recentemente foi se aproximar da sociologia, da antropologia, da história. Então o lazer traz questões relevantes. Na minha opinião, um dos fenômenos mais importantes do século XX. E o turismo talvez, dentre as formas de lazer, aquela mais atraente, mais distintiva, aquela mais desejada pelas pessoas. Mesmo que não oportunizada, mesmo que o sujeito não tenha acesso, né, ele deseja isso desde de meados do século XX. Você tem a segunda revolução dos transportes, né, a partir do boom do petróleo, transformado em combustível, né, construção de rodovias, automóveis, os aviões de passageiro cada vez mais velozes, com mais capacidade. Isso diminui as distâncias, mas ainda não é algo para todos. Os meios de comunicação de massa, sobretudo que a gente pode chamar quase de um eletrodoméstico, a partir da década de 50 nos países mais desenvolvidos e a partir da década de 70 nos chamados países de terceiro mundo, a TV, né, ela trouxe esses anseios, né? A imagem, né, dos filmes, das novelas, das propagandas, né, que é quem paga a TV, ela está toda relacionada a essa ideia de sair do trabalho e ir em direção à felicidade, que está relacionada aos momentos de lazer, e o turismo é um dos principais. Assim, a ideia de viajar, de se deslocar para fora das suas rotinas habituais. O John Worry fala, né, passou a ser uma necessidade, entre aspas, obviamente, e dizer que eu necessito de férias, necessito viajar, preciso parar, preciso fazer algo. Então, mesmo que para, sobretudo, sujeitos pobres, né, indivíduos que não têm dinheiro, a experiência turística não seja acessível, mas o anseio, o desejo, ele se alargou muito a partir da segunda metade do século XX, e a internet, no final do século XX e no século XXI, amplificou isso mais ainda. Babei. Mas
está virando, de uma certa forma, um fator de exclusão, né? Porque a gente fala até quando a gente fala que o turismo social ele nasce para incluir, né? E a gente talvez legitimar que quem faz turismo, como diz o John Urry, né? Ser moderno é ser turista, né? Ou fazer turismo, enfim. A gente legitima isso como uma forma de ser, de existir, de aparecer, de ser visto no mundo, né? Então, ele acaba sendo um pouco tautológico, não? Eu acho que desde das primeiras experiências, né, você tem, já na segunda metade do século XIX, um autor chamado Eugen Weber, que ele falava assim, o que difere o turismo de outras viagens, né? Aí ele colocava o fato de ter uma organização ao redor. Isso acontece em várias outras práticas modernas, né? O que é uma organização ao redor? Gente organizando a viagem por você, terceiros deixando a viagem organizada. Gente pensando sobre essa experiência também é algo de outras atividades modernas também, regulamentando essa atividade, essa experiência. Né? A gente pensando, tem a ver com nós aqui na academia, a gente que pensa, faz pesquisa e tal, sobre as atividades que insurgem e se desenvolvem na modernidade. Agora, uma coisa que ele falava também, você tem a busca que é diferente, né? Assim, a gente buscando descanso, diversão, prazer. E aí o mais importante que eu acho que nessa fala do Weber, que ele fala assim, o principal talvez seja o elemento que ele coloca como o prazer de dizer que viajou, que é o elemento da distinção, né? Tão colocado pelo um sociólogo famoso chamado Pierre Bourdieu, né? Ou seja, viajar passou a ser um elemento distintivo, viajar e não só viajar, o turismo de forma geral passou a ser um elemento distintivo, um elemento também que tem a ver com a distinção entre as classes sociais, quem tem acesso e quem não tem. Então, todo mundo faz isso, sim, quando viaja, ao voltar, ao se relacionar com as pessoas, tira a onda de que viajou, que foi para lá, que foi para cá. As fotos, então, desde do advento do Facebook e outras redes sociais, Instagram e várias outras, também passaram a incrementar isso. Eu não julgo isso, eu só acho que é um elemento importante para se analisar, né? Um elemento distintivo do turismo. O turismo social, ele, como eu falei, ele na prática, em vários países, regiões, ele tenta tornar essa experiência, como eu falei, é distintiva, é atraente e é desigual no acesso, mais do que outras formas de lazer. O turismo é mais desigual. O turismo social tenta tornar essa prática mais acessível. Eu posso colocar uma frase meio... Você falou em tautológico, uma frase assim, o turismo social, em alguns momentos na história, tenta tornar essa prática de sair do cotidiano, que é o turismo, mais cotidiana na vida das pessoas. Como eu falei, não dá para generalizar, tem instituições diversas no mundo que tentaram incultar ideologias a partir dessa oferta. Então, numa ideia de gratidão, já que eu estou oferecendo isso, você não teria acesso se não fosse eu, né, a instituição. Então, você precisa mostrar gratidão e seguir o que eu estou falando, a ideologia. Então, as primeiras experiências com o turismo social são de países totalitaristas. Extrema-direita, sobretudo, né? A Alemanha nazista, a Itália fascista, também a União Soviética também fez isso com o socialismo também, ou seja, de aproveitar um sistema de oferta de coisas para incultar ideologias para os trabalhadores, geralmente para os trabalhadores, né, para segmentos de classe. E nessa oferta, as pessoas a gente pode colocar em dois polos. Com o microfone talvez eu não consiga fazer, mas acho que dá. De um lado, tentativa de controle dessas instituições, então a gente precisa analisar isso. E de outro lado, pessoas que não tinham acesso a diversas experiências culturais passam a ter acesso. Então não é tornar isso maniqueísta, né? A tentativa de controle e o acesso que essas pessoas passaram a ter. É olhar as diversas matizes entre esses dois polos. Então, olhar as ideologias, as intencionalidades das instituições, mas olhar também a experiência dos sujeitos, dos grupos, né? Acho que a gente tenta fazer isso no projeto de extensão.
desde o início, sim, a gente debate, a imagem institucional da UF e o que ela busca com o nosso projeto. Então, a gente debate isso internamente. A gente sabe que nós somos fruto disso, sim, da imagem da UF. Lógico que a UF, a PROAS, a PROGEP, ao oferecerem, ao ajudarem, né, colaborarem com as bolsas, elas ganham enquanto imagem institucional. Grosso modo, nós oferecemos experiências turísticas para os nossos funcionários e alunos. Olha como é que nós somos legais. Então, a gente debate isso no projeto, desde o início. E também olhamos para a experiência dos sujeitos, dos grupos, né? Pessoas que, a priori, não teriam acesso, passam a ter. E o que a gente mais gosta de fazer no projeto de extensão, por conta dessa dinâmica, são os convênios, né? Porque ali parece que a gente está mais próximo de uma ideia de turismo social, ou seja, a gente consegue oferecer o acesso, né, ou envolver pessoas que teriam muito menos acesso do que funcionários e alunos. Já estou falando do projeto, né? Obviamente que alunos pela PROAS considerados em risco social ou vulnerabilidade social, né, que recebem ou ingressaram por ações afirmativas, alunos cotistas, e depois que ingressaram receberam assistência estudantil por serem considerados em risco social pela PROAS, obviamente que esses alunos também têm menos acesso, só que ao adentrar na universidade, o horizonte, obviamente, muda, né? O horizonte se amplia. Em relação aos funcionários, os servidores, assim, não são todos que ganham relativamente bem, alguns ganham melhor, outros menos, mas ainda assim eles têm condição também de acessar algumas experiências turísticas. Dos funcionários, os que talvez que tenham menos acesso, ou que a experiência turística fica mais distante, são os terceirizados, né? Os terceirizados ganham mal, não têm representatividade política, não tem sindicato, né? Muitas vezes são explorados, salário atrasado. Inclusive, a última greve da UF que a gente participou, uma das pautas era essa, né? O atraso de 4, 5, 6 meses para os terceirizados. Então, esses, talvez, a gente tenta, quando faz a divulgação, tenta priorizar ao máximo os alunos, obviamente, que recebem assistência estudantil ou ingressaram com ações afirmativas, mas entre os funcionários a gente tenta priorizar os terceirizados, que são, talvez, o que apresentam o maior distanciamento às opções de lazer e, especialmente, a experiência turística. Mas, só para fechar, o que a gente talvez tem mais gostado de fazer é o turismo social para esses convênios, né? Então, trabalhar com pessoas em situação de rua, que não só não têm o direito social ao lazer, mas não têm os direitos humanos básicos, né? O direito de ir e vir, o direito ao corpo, o direito à liberdade, ajudar a fazê-los acessar a experiência turística no sentido do direito à cidade. Obviamente que é algo, não sei se mais relevante, mas é algo que a gente, enquanto faz, né? Acho que os bolsistas podem falar isso também, enquanto a gente realiza, a gente pensa, a gente sente que efetivamente está fazendo mais turismo social ou está contribuindo para um debate que vai para além até do direito ao lazer, né? Como eu falei, tem a ver com o direito à cidade, com acessar livremente a cidade sem sofrer discriminação, sem receber limitações nessas relações de poder que existem dentro da cidade. Falei bastante. Bom, pelo que a gente comentou aqui, talvez essa possibilidade de dizer que se fez uma coisa que é considerada importante pela sociedade hoje seja o principal ganho, o principal benefício das pessoas que são o público-alvo do projeto. Mas você poderia elencar outros benefícios para o público-alvo do projeto? Sim, inclusive a gente está fizemos já a pesquisa, estamos agora desenvolvendo um artigo, eu e mais 2 bolsistas, né, uma que está no projeto, outra ex-bolsista, uma aluna do serviço social, outra aluna da letras. A gente tem, só um parênteses, a gente tem essa interdisciplinaridade no projeto que eu acho também que é legal, assim, tanto no projeto quanto no grupo de pesquisa, né? Os 2 caminham juntos.
Mas então a gente está fazendo um artigo, finalizando agora, vai gerar também um capítulo de livro sobre turismo social, que vai ser lançado em Portugal, a partir de uma pesquisa que a gente fez, entrevistando vários, usando a história oral temática, entrevistando várias pessoas que foram contempladas, digamos assim, que foram turistas, entre aspas, no nosso projeto, para saber se ocorreu contribuições, quais contribuições, se é que ocorreram, mas quais contribuições efetivamente ocorreram com as pessoas que vivenciaram o nosso projeto. A gente tem algumas coisas que são mais, digamos, tem um autor que fala em utilitarista, né? Assim, o lazer visto como algo utilitarista. Ele só é importante quando a gente percebe ele como meio para alguma coisa, meio para educação, ou meio para a saúde, ou, né, uma ferramenta para o desenvolvimento e tal. Então a gente tem exemplos mais utilitaristas, né? Gente que, sei lá, melhorou a depressão que estava sentindo. Duas turistas contaram isso. Gente que arrumou estágio, que conheceu um local, foi lá, mandou currículo, pediu, não sei o quê. Então tem essas coisas que são, obviamente, importantes, mas tem também gente que simplesmente fala, porra, adorei, gostei, não conhecia, vou buscar voltar, vou tentar chamar os meus chegados, meus familiares, meus amigos para voltar, conseguir viver uma experiência que eu tinha dificuldade de, por conta própria, realizar, às vezes por conta do ingresso, como eu falei, às vezes por outras limitações do dia a dia, né, do cotidiano. Então, eu acho que esses depoimentos não são menos importantes do que os depoimentos utilitaristas, né? Ampliação das possibilidades de lazer, né? O nosso projeto acho que trabalha com isso, né? Assim, então, sobretudo, acho que não só para os funcionários e alunos, mas também para os convênios, a ideia é trabalhar com protagonismo social, né? Com que o sujeito tenha autonomia também para ampliar, ao ampliar as possibilidades de lazer, ampliar o seu horizonte de vida também. E os desafios? Quais são os principais desafios ainda hoje? Sempre tem um monte, toda hora. Eu gosto sempre de trazer um exemplo, que é o seguinte. Você falou em média 300 inscritos. Era isso, né? Porque eu preciso atualizar. O livro é lançado e aí o livro, né, fica publicado ali, não tem como atualizar o livro. Mas, tipo, esse ano a gente teve, em média, acho que 400, 500 inscritos. Tivemos passeios em Petrópolis que acho que chegamos a 700 inscritos ano passado. E aí, como é que a gente faz, né? 700 inscritos, no caso do passeio de Petrópolis, para 40 lugares no ônibus, geralmente isso, 35, 40 lugares, porque ainda tem os bolsistas também que precisam ir lá, né, ajudar a organizar e vivenciar a experiência, fazer o que eu chamo de exercício etnográfico, né, para a gente debater depois como foi, como não foi. Mas, enfim, 35 vagas para 700 inscritos. A gente faz o processo seletivo. O nome não é legal, né? Processo seletivo, mas é. E o que a gente prioriza? Eu já contei aqui um pouco, né? A gente prioriza, a priori, pessoas que apresentam um distanciamento maior à experiência turística, né? Então, geralmente é a questão financeira, né? No caso dos alunos, a gente já pega um levantamento que a PROAS realiza, como eu falei, e que consideram alguns alunos em risco social, vulnerabilidade, e por isso recebem assistência estudantil. Então, a gente prioriza pessoas, né, indivíduos que apresentam um distanciamento maior. Não é simples isso, a toda hora a gente está debatendo, né? A gente monta lá dimensões e tal, critérios, mas ainda assim, a todo momento, acho que a principal coisa do nosso projeto é essa, né? Quem merece, ou não é merece, na verdade, quem tem prioridade porque apresenta um distanciamento maior. O exemplo, né, chegando ao exemplo, que a gente está toda hora aprendendo, aconteceu esse ano. Uma aluna com uma criança pequena, deve ter o quê? Uns 5, 6 anos, né, o filho, mandou um e-mail para a gente
após receber a notícia de que a gente não aceitava acompanhante, né, porque senão já são poucas vagas, muitos inscritos. Se a gente aceitar acompanhante, aí vão ficar menos vagas para os alunos e funcionários. Então, ao receber essa notícia, ela mandou um e-mail super interessante para a gente, inclusive eu utilizo num artigo depois, que ela fala, ó, no meu caso eu não posso ir se não levar meu filho, não tem com quem deixar. E aí ela coloca, ó, às vezes você tornar todo mundo igual por conta da concretização de um direito é você desconsiderar a história de vida, o preconceito, a discriminação que alguns grupos, no Brasil vários grupos, sofreram e ainda sofrem. Né? Então, no caso de mães com filhos pequenos, estudantes da UF, né, obviamente ela tem uma limitação clara em relação ao deslocamento e tal. E aí, quando a gente ouviu esse e-mail, eu liguei para ela na hora e falei, por favor, traga seu filho. O seu caso é um caso que o critério não pode definir nem deixar de a gente perceber quais são as limitações. Né? No caso de mobilidade reduzida também, gente que precisa de um apoio, precisa levar alguém, então também a gente conversa, né, com as pessoas para saber as demandas delas. Então, tem a ver com os critérios que a gente monta, mas também com a história de vida de cada pessoa, para a gente definir quem tem acesso, ou quem vai ter o acesso e quem não vai ter. Ainda assim, é um debate eterno, e a gente sempre se sente culpado de, será que a gente está contemplando as pessoas que apresentam uma alimentação maior e tal, mas é algo que a gente não tem como fugir disso, né? E o turismo social envolve isso, né? Assim, como eu falei, as instituições públicas ou privadas vão tentar oferecer a experiência turística para quem tem menos acesso. Então, é algo que é necessário, assim, não dá para envolver todos. Seria ótimo que a gente tivesse 10 ônibus, 20 ônibus e todo mundo fosse atendido. A gente não tem capacidade logística para isso. Mas para o próximo passeio a gente vai fazer, vamos tentar, né, realizar 2 ônibus. Vamos duplicar o número de pessoas que vão acessar. O que já é bastante, né? Duplicar. Vamos torcer para que dê certo. Agora eu queria lembrar, porque o Bernardo já falou mais de uma vez em inclusão, pessoas com limitações físicas, mas no texto que está, né, publicado também fala de limitações mentais. E a gente já teve um FTH em Foco que falou sobre isso, né, que foi com outros 2 professores da FTH. Então, quem tiver interesse, clique no próprio site da UniTV, consegue encontrar, que foi o FTH com a Adriana e com Lidísia, né? Ou no YouTube também vocês conseguem encontrar, foi outra edição do FTH. Aliás, tinha muito caso engraçado que o pessoal contou, né? Porque com o público deles da Favo de Mel, subindo Pão de Açúcar e tal, então teve algumas coisas assim. Vocês tiveram algum caso engraçado ou alguma dificuldade em alguns pontos turísticos? Cara, você falou para eu tentar lembrar alguma coisa, né? Não me vem nada na cabeça agora, assim, mas eu vou pedir ajuda dos universitários, dos alunos que participam do projeto. Pensem em alguma coisa, vamos de repente pular essa questão. Todo mundo pensa em algum caso assim, curioso, engraçado, que vale a pena contar nos passeios, até porque... Opa, apareceu. Vem. Seu Patrick, aluno de serviço social, nosso bolsista, desde do primeiro semestre. Olá, meu Patrick, boa tarde. Achei que ia falar dali, se soubesse, tinha ficado sentado ali, desculpa. Com o Centropop, quando a gente foi fazer a visitação no Pão de Açúcar, tinha um mural, eu não lembro qual era a intenção do mural, sobre qual comemoração era, mas a intenção era que deixasse sua marca e tinha umas canetas registradas. Aí foi um momento de... Só que o quadro estava muito cheio, só tinha espaços muito lá em cima, e era, sei lá, uma parede muito grande. Aí a galera se juntou e fez uma escada humana para conseguir deixar a marca do Centropop. Acho que o Nicolas ajudou a levantar o pessoal também, então foi um momento bem diferente, assim, que a gente não costuma ver com as atividades. Boa. Deixa eu apresentar Nicolas também, aluno do curso de turismo, nosso bolsista, desde o início do ano.
Eu acho que desse dia o mais engraçado foi a gente levar essas pessoas no Pão de Açúcar e nesse local, como é cheio de estrangeiro, eles estarem meio perplexos com essa situação. Aí, nessa questão deles subirem tirarem a camiseta lá em cima do Pão de Açúcar, tanto de pessoas em situações de rua e as pessoas não sabendo o que estava acontecendo por ser algo totalmente fora do comum. Sobre a experiência com as pessoas, os indivíduos em situação de rua, né? A Jordânia, minha orientanda de mestrado, desenvolveu pesquisa de mestrado dela no nosso programa de pós-graduação em turismo, lá, aqui da UF, sobre essa experiência. Né? Então ela tem, de novo, vai ser um outro capítulo de livro que vai ser lançado, mas ela já tem alguns artigos que ela foi lançando aos poucos, assim, apresentados em congresso. Aí ela tem uns olhares assim bem interessantes, né? Porque a gente acaba que ali no trabalho, né, às vezes não consegue parar para ver, observar algumas coisas. E ela, como pesquisadora, foi só para isso, né? Nas duas experiências turísticas com os moradores de rua e a exposição. Então ela tem casos assim que ela percebeu, nuances assim que são bastante complexas, né? Paradoxais, enfim. Então, só para contar rapidamente 2 casos. No MAC, tinha uma exposição sobre vinis, que não estava nada claro assim, se não podia tocar no vinil ou não. Tinha uma vitrola tocando música e alguns vinis antigos. Uma pessoa em situação de rua que estava com a gente tocou no vinil. Os monitores do MAC em nenhum momento chamaram a atenção, mas aí um outro visitante, o Jordana acha até que era professor de algum curso da UF, estava com um grupo também, chamou a atenção de forma assintosa, assim, até meio agressiva. E o morador de rua ficou chateado, né, com a situação. Assim. É algo que esses espaços que não só morador de rua, várias outras pessoas não têm acesso. E aí passam a ter esse acesso, não é algo simples, assim, é algo que bastante complexo. No Pão de Açúcar tivemos também várias coisas interessantes, assim. Interessantes no sentido de observar e pensar. Primeiro, algumas pessoas segurando a bolsa assim, mais firme, né, assim, com medo. Né? São grupos de pessoas em situação de rua. Mesmo, também, eles passam até antes no Centro Pop, trocam de roupa e tal, tentam... O Centro Pop faz essa ação com eles, até algo para a gente questionar, enfim. Oferecem banho para eles antes de ir para a atividade, mas ainda assim são grupos geralmente de pessoas negras, maltratadas pela vida e obviamente que quando chegam nesses locais que não dão acesso, né, para essas pessoas, o ingresso no Pão de Açúcar é R$80, né, R$84. E aí quando as pessoas chegam, há esse choque, né? A esses pontos de contato, né? Alguns legais, outros mais complexos, enfim. Ainda assim, algo que eu contei para você, né? O bondinho ali que leva para o Pão de Açúcar, né? Para a Urca, para o Pão de Açúcar, é tão impressionante a vista, né? Que mesmo os gringo brasileiro, que vem turista nacional, e eles que estavam ali tinham reações muito parecidas, né? Que é a reação que a experiência turística leva a pessoa, aquela coisa de ficar, aquele estranhamento, né? De falar, caramba, que coisa diferente, que visual e tal. Ou seja, ainda assim, há coisas boas, né? O contato, né? Muitos reforçando sua sociabilidade, algo que se perde, né? Para muitos quando acabam escolhendo a rua ou ficando na rua por diversos motivos. Então, o contato, a sociabilidade com outras pessoas também é algo que a gente viu e é importante. A gente sempre conversa com o convidado, o entrevistado, antes de vir aqui convidar vocês, né? E então é a segunda vez que o Bernardo me conta essa história, é a segunda vez que eu me emociono. Parabéns de novo pelo trabalho, porque
tornar pessoas diferentes, com percepções e experiências que nos igualam, eu acho que nos torna mais humanos, né? Então é talvez um belo caminho, né, para a nossa humanização. Agora, eu tenho também, não tem só aluno aqui, né? Porque eu convidei alguém de fora, eu convidei mais gente. O objetivo é que seja sempre um projeto de extensão, que venha gente de fora. Então, eu quero fazer umas perguntas mais técnicas que talvez interessem a quem quer começar a trabalhar com turismo, né? Quais são os serviços que esses passeios incluem? O que tem que ter, né? Vamos lá, de forma bem franca e direta. A gente recebe essa bolsa de custeio de R$ 400 por mês. A gente tenta fazer os passeios com os funcionários e alunos, né, os 4 por ano, com o menos custo possível, né? Então a gente tenta arrumar atrativos turísticos que são gratuitos ou que dão essa oportunidade para a gente, de, pelo menos para o nosso grupo, que o atrativo seja gratuito. Mas ainda assim tem um custo, o kit lanche, né, que a gente oferece para os passageiros no início do passeio, no final. Tem o custo da diária do motorista, né? A gente usa o ônibus da UF. E o que a gente faz não chega nem a ser uma cobrança, mas não deixa de ser, cobrar o valor do almoço, né? E como uma forma também de assim, assegurar que o sujeito vá também, né? Porque tem tanta gente que quer e a gente chega a um número que é um número limitado ao assento do ônibus. Então, a gente faz uma espécie de cobrança para a pessoa poder segurar o seu lugar. Mas esse dinheiro pode ser devolvido se ela não quiser almoçar no restaurante que a gente escolheu, se ela quiser levar um lanche, o que quiser. Então, não é gratuito 100%, mas é quase gratuito. O que a gente tenta economizar ao máximo para esses passeios é para sobrar dinheiro, como eu falei, para o que a gente mais gosta de fazer, que é efetivamente turismo social, que é o trabalho com o Centro Pop, o trabalho com o CRAS do Barreto, o trabalho que a gente vai fazer com as pessoas com problemas psiquiátricos, o pessoal de Angra, os jovens lá do projeto social. Então, isso é o que a gente mais gosta. Esses passeios têm que ser gratuitos, né? Porque são efetivamente pessoas que não têm condição não só financeira, né? Tem limitações, apresentam outras limitações, né? Então, a gente tenta fazer isso. Assim, seguro viagem é um custo que a gente tem, boa, não tinha lembrado aqui. Mais o que, assim, em termos de custo? A gente tem os custos que a gente tem internos, de divulgação, né? O banner, nossas camisas, né? A gente faz uma pulseirinha também, bem singela também. A gente acho que não é legal ficar uniformizando todo mundo, então umas pulseirinhas só para a gente ter o controle ali, mas ainda assim a gente faz um termo de compromisso para a pessoa se responsabilizar. Tirando os convênios, que aí é uma coisa, né, que a gente precisa de uma assistência maior, né? Tem uma outra condição. Mas funcionários e alunos, quando a gente faz os passeios, termo de compromisso, o cara se responsabilizar também, não ficar dependente de um guia que vai ser o ababá de todo mundo, não é essa a ideia. Que outros custos? Esqueci de alguma coisa? Não, né? Acho que basicamente esses são os custos. Mas esses são os serviços que a gente oferece. O kit lanche eu acho que é importante porque, mesmo que o sujeito tenha tomado café da manhã, a gente costuma sair cedo, né? 7h30, 8 horas daqui da UF. Quando vai para outra cidade, então, né, é um dia inteiro, é algo que é cansativo, então o kit lanche ajuda a segurar um pouco a onda da fome, né? Até chegar ao almoço, tanto na ida quanto na volta. Mas são basicamente esses os serviços. Deixa eu falar, uma coisa importante que eu lembrei. A gente tenta fazer uma setorização do projeto, mas sem especializar demais, né? Então, comunicação é uma área, demanda, e a outra é a oferta, né? Demanda vai trabalhar com a divulgação, vai trabalhar com esse processo seletivo que a gente faz. Comunicação, toda a parte da nossa imagem, né? E a oferta tem a ver com essa parte mais logística, né? De buscar os atrativos, os fornecedores, né? O ônibus, o kit lanche, seguro viagem e outras coisas que vão surgindo. Lembrei de uma coisa que eu acho que é importante. Agora foi. O turismo social, assim, também em vários outros locais, assim, ele, diferentemente do turismo mais comercial, assim, ele tenta educar também os fornecedores, né? Eu acho que isso é importante.
Então a gente tem aqui, obviamente, às vezes alguns problemas com o Busuf, que nem sempre tem cinto de segurança para todo mundo. Às vezes não vem, o ônibus vem com problema, às vezes é um ônibus errado. Então, obviamente que a gente tem problemas. A gente tenta ter uma relação boa com eles de melhorar os serviços, né? Então, seguro viagem para todo mundo. A gente sabe que algumas agências fazem para metade das pessoas, não faz seguro viagem. Isso é uma questão de lei, né? Todo mundo tem que, sobretudo quando sai da cidade, tem que ter o seguro viagem. Então, a gente tenta fazer diferente nesse sentido. Assim, é um turismo responsável? Mas também o turismo social, dependendo da instituição, no caso do SESC, tem muito dinheiro, né? Então também ele consegue fazer isso, né? Porque ele tem financiamento, ele consegue pensar também nessas coisas. Não é também criticar o turismo comercial, mas o turismo comercial tem outras demandas, tem que pensar sobretudo na ideia de lucro, então às vezes é mais complicado, mas no turismo social a gente tenta pensar algumas coisas de forma diferente. Bom, estamos num período aqui, está todo mundo calmo, mas tem gente que não anda calma aí fora no Facebook, porque a gente está num período de exercício direto da democracia, né? E aí eu queria falar, não de politicagem, mas de exercício e cidadania, né? Pensando, porque isso também foi uma inquietação minha no meu doutorado, né? A gente foi para os museus e aí pensou nos muros, e de repente os museus começam a ser murados, as praças começam a ser muradas ou gradeadas, porque os gestores dizem que é necessário preservar o patrimônio para que as pessoas usem. Então, para que as pessoas possam fruir, é preciso gradear, murar de alguma forma, né? Mas, por outro lado, sempre dizem que é preciso que mais pessoas venham, que querem abrir as portas. Quer dizer, coloca a porta, mas quer abrir a porta, né? Quer que as pessoas entrem, mas tem muro. Então, como é que fica essa contradição e como é que se garante o direito à cidade, o direito à cidadania e também a preservação do patrimônio? Boa pergunta. A gestão pública, em alguns lugares aqui no Brasil, não é em todos, não dá para generalizar, não foi sempre assim, em alguns momentos mais, menos, mas majoritariamente a gestão pública envolvendo turismo desconsidera o morador, né? E aí o atrativo turístico é uma frase que eu falo há algum tempo, ele deveria ser pensado antes de tudo como um equipamento de lazer, né? Gratuito, né? Gratuito. Mas não é possível. Não, é possível. Sempre é possível. Inclusive esses que são mais caros mesmo. Né? O que é mais fácil para a gestão pública? Ela cerceia os espaços, cobra ingresso. É mais fácil do que trabalhar com educação turística, com educação para o lazer, com educação patrimonial, com educação ambiental, que é o que deve ter quando um espaço é gratuito. Né? Mais fácil de cercear. Então, eu tenho um exemplo que nem é daqui do Rio, assim, mas é da Serra do Cipó, em Minas. Uma vez eu fui como turista, né? Com a minha esposa, e aí, chegando lá, várias cachoeiras que são muito próximas da vila lá, cobram ingresso para entrar. E aí vários moradores dali, ou da região que trabalham ali, que vão trabalhar nas pousadas e tal, não têm acesso. Não conhecem as cachoeiras do local, que são cachoeiras lindas, como eu falei, próximas, não precisa pegar trilhas muito longas e tal. Os caras não têm acesso. Conversando isso com na época, acho que era o namorado da minha cunhada. Quando eu comentei isso, ele falou, mas tem que ser assim, porque senão vira bagunça. Aí tem problema de capacidade de carga, né, que é um estudo que no turismo já tem anos e tal. Aí eu falei, não, cara, eu discordo, assim. Acho que tem que ser gratuito, especialmente para o morador. Né? E é possível fazer porque você tem que trabalhar junto com isso, com educação para o lazer, né? Com consciência, com responsabilidade, as pessoas com uma consciência sustentável sobre o local, respeito à experiência dos outros e ao espaço, né, visitado. É mais difícil? Obviamente. Mas é o caminho, para mim é o único caminho. Né? Então, acho um absurdo alguém que mora numa cidade há tanto tempo, isso acontece, tem vários exemplos, que não conhece
locais tão legais, pô. Mesmo os atrativos clássicos, eu não estou, né, nem falando aqui, mas eu acho um absurdo. No projeto, no turismo social, a gente tenta também pensar numa ideia de turismo de base local, né? É bastante difícil assim, você fazer turismo social e ainda fazer um turismo de base local ou de base comunitária, porque você está, de certa forma, pensando na experiência de sujeitos que não têm acesso, e aí não é simples você ainda trabalhar a ideia da relação com quem mora no local, né? Mas a gente tenta, sempre nos locais que a gente visita, trabalhar questões que têm a ver com as relações de poder locais. Para dar exemplo, agora em Cabo Frio a gente buscou, foi até o Nicolas, né, que está aqui, a colônia de pescadores, né? Ou seja, que é algo importante em Cabo Frio, né? Para ouvir, saber. Aí veio uma pesquisadora da Federal do Rio Grande do Sul, inclusive da sua terra, ajudando também, complementando com coisas que ela pesquisou ali, né, nessas relações de poder. A gente chegou a não sei se é uma conclusão, mas a ideia de que o turismo, muitas vezes, como é muito poderoso, tem muitos setores poderosos e tal, chega desconsiderando os poderes locais, né? A comunidade local, as coisas que acontecem. Em Maricá, a gente visitou uma aldeia indígena, né, que estava sofrendo ali com o poder local, né, com a prefeitura, com os policiais, a ideia de desapropriação ou não, se ia rolar e tal. Então visitamos, ouvimos. Então a gente tenta ao máximo. Assim, agora também a gente não se sente culpado também em só levar os atrativos turísticos clássicos, porque também é algo importante. Assim, né, o sujeito não tem acesso, também ele quer conhecer os atrativos clássicos. Né, você vai conhecer o Rio, quer conhecer Pão de Açúcar, Maracanã. No Rio a gente faz muita região do Cais, né, que também ficou famosa, né? Ficou famosa. Uma região com herança africana que é importantíssima, mas recebeu um holofote, ainda está aberto, ainda não fecharam, mas recebeu holofote por causa dos eventos. E a gente faz o lado A e o lado B, leva lá no Museu da Manhã, no Mar, mas vai, sobretudo, depois debater todas as questões que envolveram ali as desapropriações, as desconsiderações de direitos, agora a especulação imobiliária que aparece ali, e a gente vai, né, no chamado lado B da região, que é ali dos locais que receberam um pouco mais de holofote, mas porque os movimentos sociais também correram atrás, né, e para debater ali essa questão da herança africana que ficou escondida por tanto tempo e que envolve questões contemporâneas importantes. Então a gente tenta assim fazer isso. Assim. Eu acho que uma questão que você trouxe, já até adiantando, que é a questão da mediação, né? Para a gente eu falei que o processo seletivo, mais do que o processo seletivo, quem a priori tem prioridade porque tem menos acesso, quem a priori tem prioridade é ótimo. Quem, né, recebe prioridade porque tem menos acesso, isso é importante para a gente, mas a mediação também é importante, né? Como é que a gente vai mediar a experiência dos sujeitos com os espaços turísticos, a experiência dos sujeitos entre si, dos sujeitos com as informações, com os conteúdos que são debatidos. Então, a gente trabalha com uma tecnologia pedagógica que eu entrei em contato desde a época do mestrado, 2006, 2007, que se chama animação cultural, né? No Brasil chegou com o Darcy Ribeiro, nos CIEPs, né? Mas é algo que também existe na América Latina, alguns países, os países ibero-americanos, alguns países europeus. Então, o que envolve isso? É uma mediação que não seja aquela mediação maçante, conteudista, de cima para baixo, que é o que a gente vê em vários exemplos do chamado guia clássico, né? Às vezes vê também em outros espaços como recreadores, monitores, também que, ou seja, entabulam uma série de conteúdos de cima para baixo, né, de forma vertical, assim como donos do conhecimento. E a gente tenta fazer diferente, né? Não é simples, né? A gente tenta fazer o quê? A mediação pautada na ideia de animação cultural tenta envolver as pessoas, suas histórias de vida, tenta tirar o foco um pouco daquela figura que é o especialista idiota, né, da Marilena Chauí, que é o dono do conhecimento. Não tem dono do conhecimento. Vamos tentar ver como as pessoas estão pensando o que elas estão vivenciando, né? Como é que elas comparam isso com o que elas viveram, ou seja, dar voz para as pessoas que participam, que estão ali no grupo, né? Que estão participando com a gente. E tentar trazer, mais do que informação, conteúdo unilateral, é tentar trazer questões. Uma pergunta
bem feita, assim, né, bem colocada, é muito mais importante do que a resposta, né? É tentar refletir, problematizar, como eu falei, sobre as relações locais que acontecem ali, sobre a relação do turismo com a localidade que a gente está visitando, né? Então, isso para a gente é uma premissa. Eu queria destacar o quanto isso é um trabalho hercúleo, né? Porque isso é uma quebra de tabu muito grande, não é trivial. Dizer que porque vai trabalhar com turismo social, vai tentar trabalhar com um turismo mais consciente ou com um turismo de base comunitária. Eu acho que o Marc Boyer, que tem um livro sobre história do turismo de massa, ele chama a atenção, e é da linha francesa, ou seja, da linha mais crítica, ele não está chamando a atenção à toa, né? Mas denunciando que, a despeito de todos os esforços que muitas políticas públicas, mas também muitas iniciativas de ONGs ao redor do mundo tiveram para aumentar o turismo social, na verdade, o que aumentou a democratização do turismo social mesmo foi a massificação do turismo, que é um processo não tão engajado, né? Nada engajado, na verdade, né? Mas acabou incluindo mais gente porque, ao massificar, tornou as coisas mais baratas. Talvez a um custo muito alto, que é o que a gente está problematizando, né? A um custo de pasteurização, a um custo de não se preocupar com os problemas sociais, né? A um custo de deixar muita coisa de lado, né? Então é um resgate muito importante isso. E eu só queria chamar a atenção do quanto isso é um trabalho bonito e é pesado, difícil mesmo, porque realmente o caminho fácil para fazer mais pessoas viajarem seria massificar, né? Nem esse eu diria que seria fácil, né? Mas é o mais óbvio, é o mais direto, né? Então, tentar fazer um caminho, por vezes, inverso, é uma tarefa assim, muito digna de respeito mesmo e muito difícil. Bom, seguindo aqui, eu queria reforçar, de novo, né, saber mais a tua opinião sobre se deve haver relação entre educação e fruição turística, porque tem gente que diz, não, nos museus essa discussão está acontecendo, acho que antes do turismo até, né? Tem que ter guiamento ou não tem? Tem que ter monitoramento ou não tem? Eu tenho que dizer o que é alguma coisa que às vezes é muito distante da realidade da pessoa, como, por exemplo, uma instalação pós-moderna, né? Contemporânea de arte, ou às vezes uma coisa muito diferente da situação de um morador de rua ter que se portar em um lugar de exposição de arte clássica e tal, né? Então, eu tenho que fazer educação, eu não tenho que fazer educação, tem essa necessidade ou não? Ótima questão, Diana. Isso também não é simples, assim, porque a gente vê várias instituições, inclusive o SESC, em várias regionais, que ao proporem relacionar diretamente turismo e educação, fazem um discurso civilizatório, né? É quase aquela propaganda da Globo, assim, cultura, a gente vê por aqui, nessa ideia cingida e uma noção limitada só sociológica de cultura como sinônimo de conhecimento e arte erudita, e quem tem acesso e quem não tem e tal. O SESC faz muito isso, assim, aqui tu vai ter educação, tu vai conseguir adentrar aonde você quiser. Que eu acho um discurso complicado, civilizatório, acho, às vezes, até, enfim, maniqueísta, acho complicado. A gente, obviamente, trabalha com a ideia de educação, mas uma educação não formal, né? Uma educação que não fira os princípios do lazer, que é o quê? A busca de prazer, né? Acho que isso é o principal, né? Então, eu, como pesquisador de lazer, e acho que todo mundo que está envolvido no projeto também acho que acredita nisso, é de muitas vezes deixar as pessoas livres, sentindo a experiência, vendo, né, buscando o que elas estão querendo. Assim, isso não é simples, né, porque é uma experiência em grupo. Mas a gente tem exemplos, né, assim, eu lembro que na região do Cais, o penúltimo atrativo, o último passeio, foi ali a Pedra do Sal. E, a gente estava andando já há um tempo, né?
E aí algumas pessoas quiseram tomar cerveja ali num bar que tem ali na Pedra do Sal. A gente falou, pô, beleza, tranquilo. Daqui a pouco a gente vai lá fechar a experiência ali no Cobra, né, nas pinturas lá. Mas vocês fiquem aí, depois a gente se encontra em tal ponto. Eu acho que tem que ter essa liberdade, né, assim, porque a experiência turística, como eu falei, é uma experiência de lazer e envolve liberdade de escolha, mais do que, como eu falei aqui, mais do que o trabalho, mais do que família, muitas vezes, obrigações religiosas, mas essas coisas, às vezes, trazem limitações para o que a pessoa quer fazer, né? Então, isso é muito debatido no nosso grupo, assim, essa liberdade, né? Dar opção, tentar ao máximo mostrar que você pode escolher os seus caminhos aí da vida ao perceber os caminhos da experiência turística do que a gente está organizando. Como eu falei, eu acho que o turismo social às vezes perde a mão nisso. Eu falei o exemplo do Sesc, tem outros exemplos. Que ao ser conteudista demais, fica maçante. Ao falar que faz uma atividade edificante, né, educativa, coloca o turismo massivo, né, no lado oposto. Eu acho que nem sempre é assim, né? Eu acho que você precisa observar cada caso, né? Assim, o turismo social, ele não é o oposto do turismo massivo. Ele, inclusive, se aproveitou das estruturas de massificação que aconteceram, sobretudo no século XX, se aproveita aí das redes, da internet no século XXI também. Então, eu acho que tem que tomar cuidado com isso. Eu não acho que tem nenhuma obrigação de ser algo educativo, sobretudo no sentido conteudista, porque isso se torna chato, né? Eu acho que a experiência prazerosa, com liberdade, é a coisa mais importante no lazer. O turismo como uma forma de lazer, eu acho que vai estar ancorado nessas ideias. Tem um ócio, né? Que é a possibilidade de sujeito não fazer nada, né? De contemplar, que eu acho muito importante. A gente tenta envolver de vez em quando, nem sempre é possível, né? Cabo Frio agora a gente fez, né? Assim, depois do almoço, fomos num deck e você vê que as pessoas não queriam ir embora, não queriam, tem o horário lá, tem a programação, pô, beleza, mas vamos sentir o que o grupo tá querendo, né? Isso na animação cultural, de novo, na mediação é muito importante. É lógico que a gente se prepara, a gente planeja, a gente pensa, né, em questões, mas a gente tem que sentir o que está rolando no momento, assim. Que questões insurgem, aparecem ali, inclusive. Último exemplo, também não tem a ver com o nosso projeto, tem a ver com uma experiência que eu vivi no Chile. Peguei um daqueles ônibus turísticos, saí de Santiago para conhecer uma vinícola ali próximo. E aí a guia, papagaio naquela coisa de falar, né, ligar o play, lá. Você não aguenta mais 5 minutos e não só isso, você guarda 5%, 2% do que ela falou, né? Que é muita coisa, muita informação, né? Mas aí tem um momento da estrada ali que tinha um lixão do lado direito, todo mundo olhou assim pro lixão, um lixão enorme. Todo mundo olhou. E a guia não falou sobre o lixão, assim. Aí o pessoal ficou assim, ainda olhou para ela, continuou falando o discurso pronto dela. Eu acho super complicado, né? Porque muitas vezes o guia vai tentar trazer a Disneylândia do local, né? Vai falar só das coisas bonitinhas, né? Achando que as pessoas querem só isso. Não necessariamente, assim, a gente não sabe o que as pessoas querem. De novo, sem ferir a busca de prazer, né? Eu acho que todo mundo quer saber um pouco das relações de poder, das relações políticas, né? Daquilo que é importante no local, assim, e reconhecer e comparar aquilo com o que ela vive, né? Então, eu acho que é uma experiência que a gente tenta buscar. A gente já está chegando ao fim. Eu queria saber quero abrir para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês podem pensar. Eu vou perguntar de novo. Eu vou fazer a última. E aí se alguém quiser, pode fazer, tá? Para aqueles alunos que querem participar do projeto, como é que eles devem proceder, Bernardo? 2 formas de participação, né? Inclusive, o aluno quer ajudar o projeto, quer participar dos debates, quer se envolver, inclusive também na parte operacional, que não é simples, né? Algo que dá bastante trabalho para todo mundo, eu sei disso, né? Então é só chegar. Quinta-feira, de 11 às 13, sempre na sala de reuniões lá do 3º andar. Os alunos que querem se envolver com o projeto, é só chegar na reunião e uma hora vai ser envolvido. Se um dia rolar a bolsa, alguém se formar ou largou o projeto por outra questão, a bolsa vai para esse aluno que está ali de forma voluntária participando. Isso acontece várias vezes.
Agora, a outra forma de participação são os passeios, né? A pessoa participar enquanto turista, né? Enquanto visitante, enquanto passageiro. E aí não tem outro jeito. É se inscrever. A gente tenta fazer ao máximo... Oi? Acender uma vela, rezar. Não, brincadeiras à parte, se inscrever e aguardar. Assim. A gente recebe, obviamente, reclamações de gente que se inscreve, e não é chamado. Como eu falei, o que a gente faz é turismo social. E a gente vai priorizar gente mais pobre, que é a limitação principal. É onde o bicho pega, né? É a falta de dinheiro. Então a gente vai tentar priorizar isso, sempre. Então, servidor de novo, que não tem tanta limitação assim, geralmente vai ter que continuar tentando. Mas a gente faz algo para agradar também os servidores, a gente faz uma cota, é quase que uma cota inversa, para servidores que se inscrevem, tá? Até para essa relação política com a reitoria, que é a nossa fonte pagadora, né? Também não ficar ruim. Então a gente pensa também nisso, discute isso no grupo, mas essas são as formas de participar, se envolvendo e, como turista, tem que se inscrever e aguardar. Então, alguém pensou em alguma pergunta? Não? Tá todo mundo... Ficou mais pessoal que é do projeto mesmo, né? Então, é sempre importante fazer os agradecimentos finais, agradecendo a Reserva Cultural, que segue sendo nosso parceiro, Drop Burger, que é o novo parceiro, a gente está fazendo aqui no novo espaço. Agradecer todo mundo que veio, muita gente da equipe do FTH e a equipe do Diálogos também, que ajuda a fazer esse evento, que não é fácil. Então, a gente tem muito aluno aqui ajudando desde o início. O pessoal da FTH, principalmente a Adriana, a Márcia, a Josi, que ajudam muito também. Então, a Dara, né? Tem que agradecer a parceria da UniTV, que está sempre com a gente, o grupo do Bernardo, e o Bernardo por ter aceito o nosso convite, por todo o pessoal que veio aqui. Muito obrigada, sejam sempre bem-vindos nos próximos FTH. Eu que agradeço, Diana, valeu pelo convite. Os bolsistas também agradecem aí por essa oportunidade de a gente falar mais do projeto, né? Falar mais das coisas. A gente está num período complicado, né? O segundo turno está aí das eleições. E há um projeto fascista sendo encaminhado, e nós do projeto também a gente não deixa de debater e discutir essas coisas também. Não tem como ficar alienado sobre o que pode estar por acontecer, né? Mas ainda assim agradeço, é sempre bom falar de acessibilidade, falar de democracia e na relação disso com o lazer, com o turismo. Obrigado.